Boa noite, ouvintes. São 7h23 da noite e eu sinto que já já é eu que vou pro céu. A Cidade que Caiu do Céu. Episódio 4. Ladrão de Faces. Hoje mais cedo eu resolvi dar uma volta por Canitava, pra perguntar sobre as histórias que eu ouvi e li e conhecer mais o chão que eu tô pisando. Nisso eu fui alertado por alguns moradores a não ir para a floresta ali perto, já que muitos desapareciam dentro daquele mato e que se eu estivesse lá perto durante a noite, eu deveria procurar refúgio o mais rápido possível. O pessoal é meio resistente em relação aos motivos dos desaparecimentos, mas um morador, um velhinho chamado Nelson, se ofereceu para contar a história sobre o lugar. Eu anotei tudo aqui no meu caderninho. Tá. Aparentemente, na época de infância do Sr. Nelson, andavam rolando vários desaparecimentos de pessoas que entravam na floresta de noite, ou ficando ali perto dela. E essa movimentação meio estranha chamou a atenção da polícia da cidade, que começou uma investigação de verdade sobre o assunto. Finalmente a polícia foi investigar algo. Bom, com isso descobriram que os desaparecimentos sempre aconteciam em um intervalo de mais ou menos 3 meses, e foram encontrados restos de roupas dos desaparecidos. As peças tinham uma marca que indicava um possível animal, talvez um urso ou coisa assim, como a principal causa dos sumiços. Depois de um ano de investigação, a polícia engavetou o caso e disse que era um animal e não tinha o que fazer. Acho que ninguém queria se arriscar a ir lá e buscar o bicho com medo de sumir também. E é aí que entra o Nelson. Quando ele tinha 10 anos, seu pai, que era dono de uma fazenda bem grande de ovelhas aqui na cidade, desapareceu em uma noite procurando uma ovelha que tinha fugido. Mas, como a polícia já tinha arquivado os processos, nada foi feito em relação ao caso, já que, bom, ninguém queria enfrentar a mãe natureza, eu acho. Então, o menino e seu irmão César decidiram investigar por conta própria, na esperança de encontrar seu pai. Todos os dias, os dois iam para a floresta de manhã e, para não se perderem, faziam os caminhos com rosas vermelhas. A investigação independente dos meninos não estava dando muito fruto, como era de se esperar de 2 crianças de 10 anos. Até que, dentro de uma caverna, eles encontraram diversos cadáveres com o rosto arrancado. Vários corpos mortos, jogados pelo lugar, completamente sem face, o que tornava impossível que eles reconhecessem seu pai. Claramente assustados, os dois saíram correndo da caverna, seguindo o caminho de rosas de volta para casa, só que tinha um problema. Um caminho que normalmente levaria 30 minutos, estava levando quase 3 horas. Como já estava escurecendo, Nelson e César, que eram apenas crianças, lembre-se disso, decidiram subir em uma árvore para se proteger do suposto bicho da floresta. Nelson, com medo do pior e já suspeitando de uma possível causa deles estarem perdidos, decidiu fazer uma cruz com as rosas no chão antes de subir a árvore para ver se acontecia algo. E lá eles ficaram a noite toda. Dormiram em cima dos galhos largos da árvore e rezaram para não serem puxados durante a noite. Até que Nelson ouve passos. Ele não estava enxergando nada, então tentou chamar seu irmão o mais baixo possível para saber se era ele e, no que ele disse, César, enormes olhos vermelhos se viraram para o menino vindo debaixo da árvore. Com muito medo, ele só ficou parado em completo silêncio, até o César acordar. Ele toma um susto vendo os olhos e cai da árvore. Nelson, para proteger seu irmão, desce e encara os olhos misteriosos. Nesse momento, ele consegue ver a luz da lua iluminando a cruz de rosas que ele fez e as garras do bicho segurando as pétalas. O bicho estava mudando o caminho de rosas. Sem pensar, o Nelson pega na mão do César e sai correndo. Quando olham para trás, conseguem enxergar os olhos vermelhos da fera e, quanto mais eles correm, mais olhos vermelhos aparecem das entranhas da floresta. Grandes, pequenos e médios, todos indo atrás deles. Quando os irmãos começam a se cansar e perder as esperanças, conseguem finalmente, por pura sorte, enxergar as luzes da cidade ao longe e invocam o último gás de energia restante para alcançar Canitava. Assim que eles colocam o primeiro pé fora da floresta, eles olham para trás e veem a floresta completamente escura, sendo pontilhada pela multidão de olhos medonhos encarando os dois. Nisso,
Eles voltam correndo para casa e contam tudo para sua mãe, que relata tudo para a cidade e é meio que estabelecida uma lei social de distanciamento e patrulha comunitária da floresta, para todo mundo ficar longe e de olho. Ele e seu irmão estavam a salvo, e eles sabiam o que tinha acontecido com o pai deles. Mas Nelson ainda perdia seu sono tentando entender o porquê dos corpos estarem sem rosto. Infelizmente, todo o seu pensamento hipotético foi interrompido por barulhos fortes fora da casa. Curioso, foi até a janela do quarto e finalmente viu o que tanto queria. Ou talvez não. O corpo era de uma onça enorme. As garras vinham de um urso, a cauda de um escorpião, os dentes afiados de um tubarão e o rosto era do seu pai. Completamente esticado e costurado na cara desse bicho que eu decidi chamar de mantícora. Em volta dele tinham diversas ovelhas mortas com a cabeça cortada. Assim que a mantícora viu o garoto, fugiu rapidamente. Agora ele sabia por que os cadáveres estavam sem rosto. Mas uma pergunta ninguém nunca conseguiu responder. Por que usar o rosto das suas presas? Bom, viajantes, eu espero que vocês encontrem a resposta. Mas use uma vara longa para cutucar essa onça. Até a próxima e não caiam do céu. Produção Luminous Studios. Estrelado por Seno. Criado por Giovanna Colombo e Miguel Esteves.